Esse é um texto que começa, parece que meio pessimista, mas depois é uma virada fantástica, fundamental no discurso. Então, ele começa assim: depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: dois pontos. Os bons e os sábios e tudo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Mas se no dia a dia terão que lidar com amor ou com ódio, eles não sabem dizer. Tudo pode acontecer. Há o mesmo destino para todos, justos e injustos, bons e maus, feios e bonitos, gente de fé e descrentes. Isso é revoltante. Nada pode ser pior que isto nesse mundo, que todos tenham o mesmo destino. Por isso tanta gente se entrega ao mal. Por isso tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Essa é a verdade. Agora vem a boa parte. Há mais uma coisa que eu descobri. Quem foi escolhido para viver tem esperança. Porque, como dizem, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem alguma coisa, mesmo que saibam apenas que vão morrer. Mas os mortos não sabem nada. Os mortos não aprendem coisa alguma. Eles já se foram. Ninguém se lembra deles, seus amores, seus conflitos, seus sonhos, há muito tempo não existem. Não há sinal deles nos negócios dessa terra. Diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Conselho de Salomão, conselho da Bíblia. Não está escrito com moderação. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nem cores, nem detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode receber pelo duro trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. Faça o melhor que você puder. Faça com prazer. É a sua única chance. Porque junto com os mortos, para onde você vai, com certeza, não há nada mais a fazer, nem haverá o que pensar. Queridos, no ano de 1755, houve um terremoto em Lisboa, que arrasou com a cidade, destruiu seus principais monumentos e afetou todo o país em todos os sentidos que você possa imaginar. Naquela época governava Portugal o rei Dom José. E Dom José perguntou ao Marquês de Alorna, que era seu consultor para assuntos não aleatórios, o que se devia fazer diante do terremoto que acabou com a cidade. E esse consultor disse 3 coisas que ficaram imortalizadas na história, 3 frases: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E esses 3 conselhos, essas 3 linhas são usadas hoje em todos os meios empresariais, em todo tipo de orientação, coaching e qualquer outra coisa. Muita gente já escreveu livros sobre isso.
E muitas vezes na nossa vida nós passamos por situação que se assemelha a um terremoto que abala as nossas estruturas e não deixa nada de pé. Faz as coisas ruírem. E a catástrofe nesse momento é tão grande, tão intensa, que nós perdemos a capacidade de pensar de forma objetiva. É aí que esses 3 conselhos fazem sentido. O primeiro deles é sepultar os mortos, o que significa dizer que não adianta ficar reclamando, não adianta ficar se queixando, nem adianta ficar em cima do leite derramado, se derramou. É preciso sepultar o passado, o que não deu certo, o que não teve bom êxito. É preciso colocar o passado debaixo da terra de uma vez por todas. Por mais difícil que seja para você, é preciso sepultar o seu passado naquilo que ele foi ruim. Não adianta você abrir uma sindicância para o resto da sua vida para descobrir quem foi o responsável, quem foi o culpado para você ficar na situação que você se encontra hoje. Não vai resolver. Sepulte os mortos. O segundo conselho é cuidar dos vivos. Sepultando o passado, tendo dado espaço, nós temos que cuidar do presente. O que significa? Cuidar do que ficou vivo. Há coisas que ficaram vivas, há coisas que sobraram do terremoto. E o que nós precisamos é cuidar do que realmente existe, do material que nós temos na mão para poder trabalhar, para construir algo novo. Fazer o que tem que ser feito para salvar, recuperar aquilo que sobrou do grande terremoto. Focar o presente. Isso é extremamente necessário, porque significa cuidar dos bens que sobraram, das pessoas que restaram, e rearranjá-los para servirem para a reconstrução da coisa nova que você pretende. Terceira dica: fechar os portos. Significa impedir ou fazer de tudo para impedir que novos problemas que foram causados por causa talvez do terremoto se repitam. Essa semana eu vi uma frase dentro dessa questão da política brasileira que eu nunca tinha ouvido, porque sempre eu ouvi essa frase: não há acaso, nada é por acaso. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi essa frase centenas de vezes. Nada é por acaso, nada é por acaso. Mas a outra frase que o jornalista disse na sequência, eu nunca tinha escutado. Falando sobre a política brasileira. Ele disse: nada é por acaso, às vezes é por descaso. Não é brilhante? Nada é por acaso, às vezes é por descaso. Por relaxamento, falta de cuidado, de investimento. Não aconteceu por acaso, aconteceu por descaso. Então fechar os portos significa impedir que coisas perigosas, prejudiciais, afetem a construção do futuro de alguma coisa nova que você pretende. Esse texto que nós lemos do Salomão, ele tem uma frase que encabeça o capítulo, e essa frase é: tudo pode acontecer. Parece aquela frase famosa do Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua, né? Você lembra da década de 90? Tudo pode acontecer. Salomão começa o texto dizendo isso. E ele escreve que situações boas e más podem atingir todo tipo de gente, de maneira indiscriminada. Os bons e os maus, feios e bonitos, gente que crê, ateus. Tudo pode acontecer com todo tipo de gente. Porque as crises, elas não fazem seleção. Para a filosofia espiritualista, sim.
Mas para a mentalidade cristã, não. Para a mentalidade espiritualista, as crises atingem aqueles que precisam pagar os seus pecados nesta terra e nas outras vidas que virão. Aí faz sentido crise, porque as pessoas automaticamente leem, é o karma que eu carrego. O cristianismo não tem essa leitura de karma, ele não pensa assim. O cristianismo é direto, é vida. Então, as crises quando chegam, elas não pedem licença, elas não consultam ninguém, elas acontecem aleatoriamente. E qual é a medida que nós temos que tomar diante das crises? Seja qual for a crise que você está lidando. Você sabe o conselho que Salomão diz? Quando surgir uma crise, aproveite a vida. E o que ele passa a dizer, queridos, tem uma série de implicações maravilhosas para mim e para você. Porque ele diz uma coisa clara no texto: a morte é uma certeza, e se há uma certeza na vida, inquestionável e inegável, é que todos nós vamos morrer. E talvez essa seja a única certeza sobre a vida. Do resto nós não temos certeza de nada. Do resto nós cremos, oramos e esperamos o melhor do que Deus tem prometido para nós. Certeza, só existe a morte. E por causa disso, dessa certeza, Salomão diz: os motivos para você viver devem ser inúmeros, devem ser muitos. Porque ele olha para a morte e ele diz: a morte é uma coisa totalmente sem sentido, não há razão. Então não se deve cultivar a morte antes dela acontecer. Não se deve viver com o espírito de morte dentro de si. Não se deve antecipar a sensação de morte antes que aconteça. Não se deve alimentar as perdas de quem já partiu para sempre. É como você carregar nas costas um cadáver que já foi. Quem atravessa situações difíceis precisa lembrar de uma coisa: é Deus que o mantém vivo. E se é Deus que nos mantém vivo, além da vida, Ele nos dá todas as coisas necessárias para viver, mas para viver bem. E o conselho que Salomão dá aqui, queridos, parece um conselho, e tudo que eu vou dizer nessa noite, raramente você escuta nas igrejas. Porque raramente se prega Eclesiastes nas igrejas. Como é que você vai pregar numa igreja? Aproveite, aprenda a apreciar um bom vinho. Isso é uma excrescência para muitos evangélicos, para muitos cristãos, não é? A gente já torce o nariz para isso. Só que Salomão é bíblico, está na Bíblia, é o homem mais sábio que houve na terra, servo de Deus, que quando foi se tornar rei, Deus disse para ele: pode pedir o que você quiser que eu te dou. Foi o único homem na terra a quem Deus deu essa licença e liberdade de pedir o que ele quisesse. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dele, e eu vou me tornar rei, e Deus diz assim: pode pedir o que você quiser que eu te dou. Eu tenho certeza, e eu sou franco em dizer para você, a última coisa que eu pediria para Deus é sabedoria. Principalmente nessa época que a gente vive. Do que serve sabedoria? Ninguém dá valor. Vê o rendimento escolar dos alunos do ensino fundamental. Vê a cultura brasileira musical. Vê o governo brasileiro, vê o valor que dá à educação. Quem está afim de sabedoria nessa época? Quem se importa com sabedoria nessa época? Eu pediria outra coisa. Eu tenho certeza que você também.
dizer o que você ia pedir, nenhum que eu. Porque é uma coisa entre eu e Deus e você e Deus. Só que Salomão diz assim: eu peço uma coisa só, me dá sabedoria para poder governar esse povo. Pena que os congressistas não leem a Bíblia, né? Porque o que eles pedem é dinheiro, mais imposto. Eles não pedem sabedoria. Está uma baita crise, o país quebrado, e nenhum deles pede sabedoria. Pedem mais dinheiro, mais imposto, mais carga tributária. Mas esse mesmo homem que fez essa oração, ele dá um conselho para aproveitar bem a vida. E ele diz: você não pode antecipar, não deve, a sensação de morte, em nenhum sentido. Segundo, você não pode viver como se fosse morrer dali a 10 minutos. E você não pode morrer junto com aquilo que já morreu, ou com aqueles que morreram. Não atrele sua vida a quem já morreu. Então ele dá 3 conselhos para aproveitar bem a vida, segundo Deus. A primeira dica de Salomão é: viva cultivando a satisfação. Olha o que ele diz para a gente: vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Isso é, acorde e viva. Vá para o trabalho satisfeito. Põe a melhor roupa que você tem para trabalhar. Vá disposto. Não economize detalhes nem cor. Um detalhe interessante, que tem outro autor de outro livro da Bíblia, um livro triste chamado Lamentações, já diz tudo. O autor é o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, se recusa a se entregar ao desespero. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. É um profeta escrevendo lamentações, mas ele é teimoso, porque Deus colocou em nós a centelha divina da presença dele. E lá no finalzinho do livro ele diz: eu quero lembrar o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, porque cada novo dia é um novo dia, um dia novo que Deus oferece. Não é um dia igual ao de ontem, não será igual ao de amanhã. Se é assim, e é, estar vivo então é uma dádiva. Você não está vivo porque você seguiu toda a recomendação que o seu nutricionista te deu, apesar dele ser ótimo. Você não está vivo por conta de todos os medicamentos que você usa, nem está vivo por toda a vida regrada que você leva. Você está vivo porque Deus quer. É uma dádiva. Então Salomão aconselha o seguinte: acorde cada manhã, vendo em cada manhã o ato, vivendo cada manhã como o ato de você ir para uma festa. Não espere chegar sexta-feira para postar no Facebook: chegou sexta-feira. Faça isso segunda. Vista-se toda manhã como se você fosse para uma festa. Viva satisfeito, porque Deus te deu vida, e isso é uma dádiva. E ele diz: vista-se como quem vai para uma festa. Qual é a expectativa de quem vai para uma festa? Ele vai para uma festa, e a festa é marcada pela celebração, alegria, riso, contentamento. E é assim que ele vai para a festa. Segundo, ele não economiza na celebração. Significa então vestir a nossa alma com tudo aquilo que embeleza a alma, o corpo, que deixa o corpo e a alma saudáveis. Por quê? Porque a dureza da vida pode adoecer a nossa alma.
A dureza das questões com que nós lidamos todo dia pode deixar a nossa alma enferma. Salomão diz: acorde cada manhã e põe a sua alma para dançar. Porque existem pessoas que estão vivas, é verdade, mas parece que estão morrendo. Tem muita gente que já perdeu a espontaneidade, já perdeu a alegria, já perdeu o sorriso no rosto, já perdeu a esperança de que as coisas realmente vão melhorar, já perdeu a confiança que Deus está no controle da sua vida e dos acontecimentos dela. Tem muita gente que já está morrendo, só está esperando envelhecer, ainda é jovem, mas tem uma alma velha, enferma, doente. E muita gente dentro de um hospital, exatamente nesse horário, daria tudo para sair do hospital, pôr o pé na rua, sentir o cheiro da rua, o perfume que exala na rua, o barulho da rua, e rever as pessoas que ama. Daria tudo para sair do hospital. E Deus dá para a gente todo dia a possibilidade de fazer isso. Deus dá para nós a certeza que, se nós confiarmos na sua provisão, tudo vai mudar para melhor. E acredite, Deus não diria isso aqui por dizer. Deus não prometeria isso aqui para depois não cumprir. Deus é Deus de palavra. Se o conselho de Deus é você viver cada novo dia com o máximo de satisfação, tirando do dia o máximo de alegria, é porque Ele deseja que você viva desse jeito. Porque Ele criou você para viver desse jeito, e não como se você fosse morrer dali a 10 minutos. A coisa que mais entristece o Espírito de Deus é a nossa tristeza. Não é o pecado só. Porque Deus é um Deus feliz, queridos. Por que eu estou dizendo isso? Basta você ler Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Quando Deus me vê triste, quando Deus vê você triste, o Espírito Santo fica triste, porque Ele não fez a gente para ficar assim. Do mesmo jeito que você ficaria triste ao ver o seu filho ou filha triste, você faria de tudo para ele se alegrar, ou resolver o problema dele. Então reaja à sua tristeza interior. Acorde cada manhã se lembrando, cada manhã é uma festa que Deus já inaugurou quando pôs o sol para brilhar de novo. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A segunda dica que Salomão traz é: viva cultivando o amor. Ele diz para nós: aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida, sem sentido. E o segundo conselho de Salomão vai na direção daquilo que é a maior necessidade humana, depois de Deus. Depois de Deus, a maior necessidade humana é o amor. E o segundo conselho dele é para nós amarmos. Agora é claro, queridos, você sabe, eu sei, o amor nem sempre segue o caminho da lógica. O amor nem sempre é aquilo que deveria ser. Há muita gente que ama e não é correspondido. Há aqueles que amaram muito alguém cujo alguém já partiu desse mundo. Há pessoas que nem sabem o que é amar. Há pessoas que não acreditam mais no amor, pelo golpe, pela frustração que sofreram. Há gente satisfeita, mas tem gente frustrada no amor. E isso não está sob nosso controle. Por quê? Porque a mente humana,
A natureza humana é muito complexa. E vários fatores interferem na questão do amar e ser amado. Amar não é simples. Há muitos detalhes no meio. Agora, felizes são aquelas pessoas que amam e são amados, porque elas se encaixam com aquilo que os outros sentem por elas, porque o que sentem por elas é a mesma coisa que elas sentem pelos outros. Correspondentes. Esses são os felizes. Só que de uma coisa nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de procurar viver o amor. Em amor. E recomeçar sempre que o amor é ferido, esmagado, a tal ponto que ele morre. Talvez você fique chocado de eu ter dito para você que o amor morre. É claro, você vai lembrar para mim a Bíblia. O amor nunca morre. 1 Coríntios 13. Só que 1 Coríntios 13, queridos, está falando de um amor que não é daqui. A gente tem que lembrar isso, né? Eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, meus bens dados aos pobres, mas se eu não tivesse amor, nada seria. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não trata com leviandade. E aí vai descrevendo uma série de coisas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas eu quero lembrar para você que esse amor que está escrito aí é o de Deus, não é o daqui. Porque o daqui tem um monte de desafios para serem ultrapassados. Então, embora o amor de Deus nunca morra, nunca, Deus vai amar a gente até o fim, seja o que for que aconteça com a gente, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma vai nos separar do amor de Deus. Então, embora o amor de Deus nunca morra, o amor humano pode morrer por inúmeros motivos. Um deles é o descaso. Não é por acaso. E se o amor humano morreu? Vamos sepultá-lo? Não. É necessário torná-lo de novo a razão para viver. Eu não concordo com tudo que o Freud escreveu, mas uma das coisas que ele escreveu, eu concordo. Essa frase é do Freud. Precisamos amar para não começarmos a adoecer. Gente que sepulta em terra e desiste de amar fica doente. Adoece no corpo e na alma. Então, em termos muito práticos, escolha alguém a quem você possa amar. Se você perder um filho, adote alguma criança, ou tenha outra se for possível. Adote pelo menos no coração, para substituir a perda desse filho. Se você perdeu o pai que tanto amava, adote no coração alguém que seja para você um pai substituto. Procure na igreja um pai que seja para você substituto do seu pai que morreu. Tem um paizão aqui, que eu não vou dizer o nome, mas é um paizão. Se você perdeu a mãe, faça a mesma coisa. Adote uma mãe substitutiva para a sua, para você amar. Se perdeu uma pessoa como esposa ou marido, ore para que Deus providencie uma nova companhia para você, para os seus dias. Em suma, não viva sem amar e sem ser amado, porque essa é a maior necessidade humana. A nossa vida não existe, e esse é o erro que muita gente faz, frustrada no amor, decepcionada com o amor, troca o amor